Olá, boa noite. 6h01. Hoje é quinta-feira, 27 de junho de 2024. Eu sou Sandra Pedrosa. Vamos aos destaques de hoje do TJ Minas Notícias, segunda edição. Fórum da Comarca de Araguari inaugura Sala da Memória. Ministério Público entrega medalha ao presidente da Corte Mineira. Representantes do Tribunal de Justiça do Ceará visitam Belo Horizonte para conhecer ações na área de execução penal. Tribunais do país têm até o fim de julho para inscrição no selo Linguagem Simples. Você está acompanhando o TJ Minas Notícias, segunda edição. O superintendente da MEJUD, Memória do Judiciário Mineiro do TJMG, desembargador Marcos Henrique Caldeira Brant, representou o presidente do TJMG, desembargador José Arthur Filho, na inauguração da Sala da Memória no Fórum da Comarca de Araguari, no Triângulo Mineiro. O espaço é uma iniciativa proposta pela juíza titular da 4ª Vara Cível e diretora do Foro da Comarca, Ana Régia Santos Chagas, a partir de diretrizes da MEJUD. A sala abriga objetos, documentos, acervo fotográfico e relatos da história da comarca de Araguari, incluindo cópias fiéis do processo do caso Irmãos Naves, considerado um dos maiores erros do judiciário brasileiro, e o inventário de Ana Jacinta de São José, mais conhecida como Dona Beija. A Sala da Memória de Araguari está aberta ao público às sextas-feiras, no período da tarde, e também para grupos escolares que participam de visitas à sede do Fórum da Comarca. Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional de Belo Horizonte divulga um relatório com o perfil dos jovens em conflito com a lei. As informações com a repórter Flávia Carneiro. Boa noite, Flávia. Boa noite, Sandra. Boa noite a todos. Em 2023, cerca de 3.200 adolescentes foram apreendidos e encaminhados ao CIA-BH, Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional de Belo Horizonte. O levantamento é produzido anualmente e traz dados importantes como, por exemplo, o ato infracional equiparado ao crime de estupro de vulnerável, que cresceu 222% em 2023, em comparação com o ano anterior. A juíza titular da Vara Infracional da Infância e da Juventude e coordenadora do CIA-BH, Risa Aparecida Neri, falou sobre alguns dados do relatório. Algumas infrações aumentaram e outras diminuíram. Nós temos aqui homicídio, por exemplo, diminuiu 50% os homicídios. Agora já as lesões corporais aumentaram. Então sempre tem não é um número exato. Tem alterações para maior e para menor. Sempre que houve um aumento, né? Em alguns tipos de infração, né? Estupro de funerário, por exemplo, aumentou o número, né? Que as vítimas passaram a denunciar os crimes. Antes as vítimas silenciavam diante dos fatos, né? Com medo. Normalmente acontece muito dentro da própria casa, da própria família. E agora elas estão mais encorajadas a falar sobre o assunto. Então, por isso, a gente vê que tem um número mais elevado. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, é considerado ato infracional dos jovens toda conduta descrita como crime ou contravenção penal com previsão de aplicação de medidas socioeducativas. O relatório produzido pelo CIA-BH oferece uma melhor visibilidade sobre o tema e aprimora a aplicação de políticas públicas relacionadas aos jovens. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Flávia Carneiro. Justiça Mineira condena site de reservas de hospedagem por falha no serviço prestado. As informações com Cristina Mara. Segundo o processo, um torcedor viajou para Moscou, na Rússia, para assistir à abertura da Copa do Mundo em 2018, mas não conseguiu se hospedar no apartamento que tinha alugado.
A indenização por danos morais foi fixada em R$ 8.500 pela 10ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que manteve sentença da comarca de Belo Horizonte. O consumidor será ressarcido também em cerca de R$ 5.000 pelos danos materiais. O torcedor ajuizou a ação contra a empresa, pleiteando indenização por danos materiais e morais, alegando que realizou reserva de hospedagem pelo site da empresa para 12 diárias para a acomodação de 4 pessoas. Ao chegarem ao local, o grupo não conseguiu se acomodar. O consumidor tentou entrar em contato com o proprietário do apartamento sem sucesso. Acionou a empresa, que também não conseguia falar com o anfitrião e, por isso, demorou a resolver a situação, deixando o grupo por horas na rua da capital do país estrangeiro, na porta do apartamento reservado, com malas e pertences pessoais. Após 2 horas de espera, o site de reservas entrou em contato com o autor da ação, dizendo que o anfitrião do apartamento havia conseguido alugar o espaço em data próxima do evento de futebol para outros hóspedes, que aceitaram pagar um valor mais alto pelo aluguel. Após 5 horas de espera, o consumidor conseguiu finalmente contratar outro local para ficar, mas pagou um valor alto pelo aluguel e precisou adiantar o pagamento. Por causa de todos os transtornos, o autor da ação perdeu a abertura da Copa do Mundo, para a qual já tinha adquirido ingresso. A empresa argumentou ser apenas intermediária no contato entre o consumidor e o hotel e que, por isso, não teria responsabilidade pelos fatos narrados. O argumento da defesa não foi aceito em primeira e segunda instâncias. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Cristina Mara. A seguir no próximo bloco. Representantes do Tribunal de Justiça do Ceará visitam Belo Horizonte para conhecer ações na área de execução penal. E ainda, tribunais de todo o país têm até o fim de julho para inscrição no selo Linguagem Simples. São 6h10, nós voltamos em instantes com mais informações. Aguarde. Representantes do Tribunal de Justiça do Ceará visitam Belo Horizonte para conhecer ações na área de execução penal. Voltamos com a repórter Flávia Carneiro. O GMF, Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e das Medidas Socioeducativas, recebeu uma visita técnica de representantes do Tribunal de Justiça do Ceará, que conheceram as ações do Judiciário Mineiro na área de execução penal. A comitiva cearense visitou a SEMES, Central de Execução de Medidas de Segurança 4.0, a APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados Feminina de Belo Horizonte, no bairro Gameleira, e o Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto, no bairro Horto. O juiz Raines Viana de Vasconcelos, titular da primeira vara de execuções penais da comarca de Fortaleza e colaborador do GMF do Tribunal de Justiça do Ceará, e o analista judiciário Paulo Henrique Gonçalves Portela foram recebidos pelo supervisor do GMF em Minas, desembargador José Luiz de Moura Faleiros, pela coordenadora-geral do PAI-PJ, Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário, desembargadora Márcia Milanês, e pelo coordenador do GMF e juiz da Vara de Execuções Penais e de Precatórias Criminais da comarca de Uberlândia, Lourenço Fonseca Ribeiro. O Poder Judiciário do Ceará está avaliando a possibilidade de instalação de APACs naquele estado. A APAC é uma entidade civil de direito privado dedicada à recuperação e à reintegração social dos condenados a penas privativas de liberdade. O objetivo é promover a humanização das penas para evitar a reincidência no crime e oferecer alternativas de recuperação do condenado. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Flávia Carneiro. Tribunais de todo o país têm até o fim de julho para inscrição no selo Linguagem Simples. As informações com o repórter Renê Almeida. Boa noite, Renê. Boa noite, Sandra.
Tribunais de todo o país têm até o dia 31 de julho para pleitearem o selo Linguagem Simples, que faz parte das ações do Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples, implantado pelo Conselho Nacional de Justiça. Serão reconhecidas ações que incentivem a aplicação de uma linguagem direta e compreensível, eliminando jargões jurídicos e tornando possível maior clareza na comunicação dos despachos, decisões e sentenças. Para habilitarem-se à certificação, tribunais, conselhos e escolas de magistratura de todo o país devem ter ações implementadas em pelo menos 3 dos 5 eixos do pacto: simplificação da linguagem nos documentos, brevidade nas comunicações, educação, conscientização e capacitação, tecnologia da informação e articulação interinstitucional e social. Uma mesma ação poderá abranger mais de um eixo. Da agência Rádio Web, Renê Almeida. 6h14. O TJ Minas Notícias, segunda edição, fica por aqui. Você pode acompanhar também o TJ Minas Notícias no YouTube na íntegra e com imagem direto aqui do nosso estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse tjmg.jus.br. No final da página, há links de acesso à TV TJ Minas e à Rádio TJ Minas. E, claro, continue acompanhando a nossa programação, com muita música e informação. Uma ótima noite para você. A gente se encontra amanhã. Tchau.